E aqui estamos novamente no nosso Fator Sucesso. Este que é aquele momento especial em que a gente traz alguém mega especial também para falar sobre um assunto extremamente interessante. Ele que é diretor, empresário de uma empresa do ramo de farmácia de manipulação. Hoje a gente vai entender as minúcias, né? As diferenças que tem da farmácia convencional e também alguns desafios que tem no setor aí. Quero convidar aqui para falar conosco Rodrigo Lima. É um prazer ter você aqui, Rodrigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer inicialmente a oportunidade ao Leonardo, ao Daniel. E estamos aí para responder as perguntas, discutir um pouquinho, conversar. E se eu conseguir colocar um pouco de entendimento dessa área tão complicada, né, muitas vezes, muita gente não conhece. Tem muita gente que ainda acha que farmácia de manipulação é só homeopatia. Então tem bastante assunto para a gente conversar. Mas antes, foca em minha câmera aqui, ó. Antes, galera, pode parecer sacanagem. Vocês devem estar achando que eu causei tudo isso daqui. Esse cara que está aqui na minha frente é faixa preta de jiu-jitsu. Por que eu estou fazendo isso? Porque você que acompanha o podcast, nos últimos episódios tivemos também 2 pessoas com alto grau no nível de jiu-jitsu. E aí eu não posso deixar de aproveitar esse momento para pedir para o nosso amigo, faixa preta, um cara de um repertório, né, gigantesco, me ajudar a convencer quem? Ele, o nosso host aqui do podcast, a fazer jiu-jitsu. Carioca, pelo amor de Deus, me ajuda a convencer ele fazer jiu-jitsu. Eu acredito que mais um episódio eu vou aderir a isso. É o terceiro, parece coincidência, mas é o terceiro que... Ó, Daniel, a impressão que dá é que eu tô fora assim do aquário, fora do contexto. Percebe a nossa audiência, os caras são empresários, focados em família, vocês vão ver, esse cara tem uma família maravilhosa e fazem jiu-jitsu. Entendeu? Tem que ter o kit completo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Dá alguns conselhos para ele durante o podcast. Provavelmente ele tem algum medicamento depois que vai até ajudar na energia, né? Vamos lá, vamos sempre lá. Tem, mas a vontade inicial é o que manda. Isso sem dúvida nenhuma. Daniel, eu sou meio suspeito para falar, né? São 20 anos de jiu-jitsu. Eu comecei até um pouco tarde, né? Porque quando eu comecei a praticar jiu-jitsu eu estava em Franca. Né, e tava numa... tarde, com quantos anos? Então, mas quando eu comecei de fato mesmo, sem parar, foi depois. Eu comecei quando era mais novo, com 16 para 17. 16, eu comecei com 43. Mas calma, calma. Os caras tá de mas sacanagem. Isso foi um ano de treino só, porque logo depois veio faculdade, eu parei e tudo mais. Aí eu voltei com 23 anos de idade. Né, com 23, mas eu comecei com 23... não foi tão tarde, né? Tanto que eu consegui chegar até a faixa preta de uma forma até bem, né? Foi com 30 anos. Né? Mas o grande problema que eu encarei na época foi já começar com jornada de trabalho, já começar com outros desafios na vida, que se você começa quando você é mais novo, você pode usar até o jiu-jitsu como uma ferramenta de trabalho um dia na vida, né? Eu nunca tive essa oportunidade porque eu tive que dividir meu tempo, né, com trabalho, mas mesmo assim eu consegui chegar até a faixa preta. Foram 8 anos seguidos sem parar até pegar a preta, né? E treinando todos os dias. Tiveram algumas falhinhas nesse meio tempo, quebrei uma mão e tal, essas coisas, mas fora isso foi ininterrupto. Não fala essas coisas não, porque senão vai afastar ele. Não, mas não foi no jiu-jitsu, não foi no jiu-jitsu. Não foi no jiu-jitsu. É uma história que eu não deveria contar aqui e não vou contar. Não, tá combinado. Mas ó, eu quero explorar um pouco esse tema. Você me dá 2 minutinhos? Claro. Porque é o seguinte, há uma relação que as pessoas dizem que você pega, por exemplo, você praticando jiu-jitsu há tanto tempo, empresário, vive uma vida louca. Para você, na pele, você acredita que o jiu-jitsu te ajuda no seu dia a dia a tocar os seus negócios, a tomar decisão? Enfim, como experiência sua, o que você consegue associar tanto o jiu-jitsu quanto o mundo dos negócios? Então, como pessoa, né, como indivíduo, ser humano, eu acredito que a gente faça associações e analogias
de tudo que a gente faz na vida, isso tem uma correlação. Quem se faz perguntas, né? Quem tenta colocar os pingos nos is da própria vida, sempre faz esse tipo de analogia, né? Eu estou fazendo jiu-jitsu porque eu trabalho porque, ou no que eu trabalho porque, eu gosto porque. Para mim é simples, jiu-jitsu para mim é vida, jiu-jitsu para mim é movimento, jiu-jitsu para mim é interação social, jiu-jitsu para mim é um negócio transcendental, né? Não só não só o que ele traz diretamente para a gente, mas o que ele traz indiretamente, que é essas correlações que a gente faz. Diretamente a gente ganha físico, a gente ganha vivacidade, né? Força, aprende uma arte marcial para poder se defender a sua família, ganha uma autoconfiança, né? Isso, sem dúvida nenhuma, isso é inerente e diretamente vem do jiu-jitsu. Agora, fazendo analogias, pô, aí a gente transborda, tem muita coisa. Você senta numa mesa com autoridade, e o que é você vai discutir uma outra coisa que não tem nada a ver com jiu-jitsu, mas você está ali postado, você confia em você, você sabe que você consegue ultrapassar barreiras, porque você já conseguiu lá no tatame, né? Então você começa a ganhar confiança, é um negócio, enfim, é transcendental, ultrapassa o tatame, o negócio fora as amizades que você faz lá dentro. Eu sou de fora de Ribeirão Preto, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Apesar de ter morado muito tempo no interior de São Paulo aqui, eu vim para Ribeirão pela segunda vez com 22 anos e, assim, todos os meus amigos são do jiu-jitsu. Se eu parar para pensar aqui agora, parar em 10, os 10 que vêm primeiro são 10 amigos do jiu-jitsu ou praticaram jiu-jitsu ou são amigos de lá de dentro desde quando eu comecei. Eu salvo o nosso mestre, né? Hoje é seu também, mas fora esse grupinho ali, eu devo ter, não deve ser praticamente nada, né? A gente busca, lógico, tem outros núcleos, né, de relacionamento na nossa vida, mas aquilo ali é uma irmandade mesmo. A gente acha tudo ali, rico, pobre, pedreiro, dono de multinacional, tá todo mundo ali misturado, e a hora que você põe o kimono, põe no tatame, põe os dois pra o pau comer ali, ali dentro, acabou, tá abraçando, enfim, lógico, quando a gente entra com uma certa idade, né, a gente tem que tomar alguns cuidados, tem que começar devagar, né, respeitando todo mundo. Tipo, na minha idade, assim, então já teria que o Léo aí, com cuidado. Que o Léo assim, aí, né? você tá louco aqui, ó, o corpo aqui é uma máquina, você mas tá louco. Eu ia te interromper, mas você acabou falando o que eu ia falar aí, que eu tive com um amigo meu, Fábio, se estiver ouvindo, estava contigo. Ele também faz jiu-jitsu. E ele falou assim, Dani, não é só o esporte. Cara, é uma comunidade. Você não está entendendo, ele falou. Você não está entendendo. Cara, é um network. Lá você conhece gente e a gente vira uma irmandade, né? Então, ouvindo vocês falar mais uma vez, Léo, sobre isso... Você vai quase, pensar, né? Eu tô quase. Tá quase. Não, se ele não entrar pro jiu-jitsu, eu vou ter que trazer mais um no episódio... que tem que ter uma graduação forte no jiu-jitsu. Tá fácil, já. Mas você tá sendo a minha lá, esperança, viu? Você viu que com ele dá para fazer um podcast só sobre jiu-jitsu, né? Pelo que eu vi aqui... Não, mas hoje nós vamos explorar... Vamos chamar ele para um mercado. outro episódio. Vamos começar o podcast. Um pouco mais, não, vamos né? começar o podcast. Mas antes foca em mim. Deixa eu ver se bonito. Aperta esse dedo aí no curtir. Compartilha esse vídeo para todo mundo que precisa saber desse conteúdo que tá falando sobre carreira, sobre sucesso, sobre dinheiro, um monte de insights que talvez, assim, vai te ajudar muito na vida. E aquele amigo seu que receber vai te agradecer por isso. Manda pros inimigos também, compartilha para todo mundo, porque o algoritmo precisa dessa reação para distribuir esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, pra gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. É isso? Tá feito? É isso aí, é isso aí. O gatilho, vamos começar? Não, você falou tudo, não cai o dedo. Então vamos embora pro podcast. Vai lá, Daniel. Rodrigo, conta pra gente, cara, o que é esse lance de farmácia de manipulação? Por que no Brasil, né, hoje está tão difundido e tão comum, né, as pessoas buscarem na manipulação? Né? Porque antes a gente tinha mais aquela farmácia mesmo ali que todo mundo conhece e tal. Mas hoje a gente entende que isso veio forte, né? Já há um bom tempo, mas cada vez mais está tomando um grande espaço, né? Compartilha pra gente, como que está esse mercado hoje? A gente pode começar a historinha aí, não só falando da minha empresa, né? Eu acho que a gente falando do mercado de farmácia de manipulação, também conhecido como farmácia magistral, e
ele é muito mais remoto do que a gente imagina, né? Na verdade, a indústria farmacêutica veio da farmácia de manipulação. Não com esse nome ainda, né? Eram chamados de apotecas ou boticários antigamente. E quando não se tinha medicamento industrializado, quando não existia indústria farmacêutica, a gente usava muito de fitoterápicos, né? A gente usava muito disso e isso já existe há... Eu posso estar até errando aqui o número a se falar, mas eu acredito que são milhares de anos atrás, né? As primeiras farmácias ou apotecas datam lá de 1000 depois de Cristo, enfim, e ali na Europa medieval, né? Então, a farmácia, eu posso dizer que a farmácia de manipulação nasceu antes da indústria, né? Eram feitos, lógico, tinturas, extratos secos, macerados, né? Enfim, todos esses tipos de extratos de planta. E eram com eles que eram feitos os medicamentos, antigamente. Em que momento você entende que houve essa mudança de visão, né? Porque a indústria, ela tomou conta, né? Depois de um certo tempo, meio que abafando tudo isso, né? A indústria tomou conta por ser um dos negócios mais rentáveis que se existe, né? Que a gente tem notícia. Eu não conheço de informação sobre o mercado farmacêutico sofrer algum tipo de queda ou de baixa em alguma época da história, né? O mercado farmacêutico é uma coisa que só cresce, só sobe, só aumenta e cada vez vem as coisas novas. Hoje a gente está na onda do Mounjaro, né? Enfim, né? Inclusive a farmácia de manipulação trouxe primeiro veio primeiro do que o próprio Mounjaro para o Brasil, né? Uau. É mesmo? Vamos fazer um parênteses nisso daí, porque é importante saber, né? Porque a turma está acostumado vou comprar algo pronto. Que eu acho que é uma coisa também que, se a gente parar para pensar, vai conflitar com isso que ele já está falando, que é o seguinte: hoje você tem a opção de comprar algo pronto no mercado ou algo personalizado. As vantagens e as desvantagens. E esse do Mounjaro tá no hype agora, né? No hype. Eu usei ele como exemplo, não porque eu faço na farmácia, até porque eu não faço, né? Ele é um medicamento exclusivamente injetável, então eu precisaria de uma farmácia de manipulação de injetáveis para poder produzi-lo. Mas a gente ainda não está nesse métier, ainda não é o nosso... Futuramente, quem sabe, ainda. Né? Mas ainda não estamos na parte dos injetáveis. Mas, voltando ao assunto que o Léo trouxe, existem prós e contras, lógico, eu não posso nunca deixar de comparar sem colocar os prós e os contras, né? A farmácia de manipulação, ela é muito, anos-luz mais diversificada do que qualquer indústria farmacêutica. Você pode pegar a maior indústria farmacêutica do mundo, ela não tem nem um quinto dos medicamentos que a gente pode fazer dentro da farmácia de manipulação. Então, para começar, esse já é um grande diferencial, né? Aí vem questão de doses, questão de combinação de princípios, e muita gente fica na dúvida, né? Porque a farmácia de manipulação, ela segue um outro tipo de arcabouço de regras e controles de qualidade diferente da indústria. A indústria, como faz lotes gigantescos, ela tem que passar por alguns crivos que alguns acham mais técnicos do que a farmácia de manipulação, mas na verdade não são, né? São crivos de segurança, na verdade. Quando eu vou fazer um lote de, 3 milhões de caixinhas, 3 milhões de comprimidos de uma coisa, né? Qualquer ela que seja, eu tenho que ter um controle de qualidade muito grande, porque qualquer vazamento, qualquer erro dentro de um lote desse pode atingir muitas pessoas. E até isso vir à tona, você pode matar um monte de gente, né? Matar ou deixar pessoas inválidas, ou deixar pessoas, enfim, com algum tipo de injúria aí. Já no caso da manipulação veterinária, podem acontecer erros? Claro que podem, né? Assim como já aconteceu na indústria. Né? Só que os erros são minimizados, né? Por vários processos, né? Que acontecem desde que a gente recebe a receita, né? Do médico até o final da sua produção, da sua manipulação. Então a gente mitiga esses possíveis erros, a gente sabe onde é que estão os gargalos de produção, para que a gente consiga minimizar e mitigar isso tudo, tirar isso tudo de frente da gente.
e assim conseguir atingir um produto de excelência. Dentro disso também existe o mínimo e o máximo que você pode fazer, né? Que aí varia, tem o mínimo que a Anvisa pede, tem o mínimo que as normativas de livros pedem, e tem aquela farmácia que faz o mais, que coloca coisas melhores, coloca adjuvantes, né, que ajudam na permeação, ajudam no desempenho do fármaco, tem o conhecimento de cada farmácia, o que eu posso misturar com o quê. Então, peraí, você está dizendo que se eu for numa farmácia de manipulação X, com a mesma receita, e eu for numa Y, com a mesma receita, eu posso ter uma certa alteração na qualidade dos ativos ou não? Claro, sim? Assim como quando você compra um medicamento referência, um medicamento genérico. Um medicamento similar. Se tinha uma... Sem dúvida nenhuma, desde a qualidade do fármaco, né? Porque existem várias distribuidoras que vendem os princípios ativos, né? Com qualidades diferentes, né? Que eu posso ter isso, né? Não é muito comum, porque aqui o mercado brasileiro é um mercado de farmácia magistral, é um dos maiores mercados do mundo, salvo se não for o maior, tá? Em farmácia de manipulação. Então tem várias multinacionais aqui no Brasil de excelência. São as mesmas empresas que trazem os insumos para as indústrias, são as que trazem os insumos para a farmácia de manipulação. É mesmo? Sim, eles têm divisões, divisão magistral, que é para farmácia de manipulação, e divisão indústria, que é lógico, a indústria compra em toneladas, a gente compra em embalagens menores. Quando você fala magistral, é de manipulação. Magistral é manipulação, exatamente. Né? Então... E essa pergunta que o Léo fez, ela é tão importante, Léo. A minha esposa, ela faz uso de um medicamento que ela estava tomando genérico. Preço, né? Metade do preço. E o médico falou, olha, faz um teste. Eu vou te dar o original e eu quero que você faça um teste. E vou fazer mais, eu vou diminuir o miligrama. E você vai me contar depois. Cara, foi incrível a diferença que teve. Ela tomou menos miligrama e o efeito que fez foi muito superior. Então, isso que você está dizendo, né, realmente traz esse mito de que o genérico é igual ao original. Né? Não tem nada a ver, né? Eu vou dizer até mais. Às vezes o cara tá com a forma manipulada porque não existe o remédio pronto na farmácia. Mas aí ele vai fazer leilão de preço. Isso, na cabeça de todo mundo, o que é? Já que é 10 miligramas disso, 10 disso e 10 disso, bom, eles vão ter que me entregar. Eu vou na mais barata. Ó, tem uma máxima, né? Fora isso que você disse aí, lógico, eu vou até explicar isso também, né? Mas tem uma máxima, é impossível ter o melhor pelo menor preço. Isso em lugar nenhum. Tudo não terás. Em lugar nem... Não, em lugar... a gente está indo para outro caminho. Mas é mais ou menos isso, né? Não dá para ter tudo, porque, como o Léo falou aí, o que o cliente vê quando ele faz uma cotação, quando ele faz um orçamento, ele vê unicamente o que está na receita que o médico prescreveu, que são os princípios ativos, que é o que ele quer de fármaco dentro daquele medicamento. Mas ele não pensa no recipiente, ele não pensa nos adjuvantes farmacêuticos, ele não pensa na qualidade da cápsula, qual cápsula que eu vou usar para aquilo, ou qual a forma farmacêutica que é melhor para aquela situação. Então, vou dar um exemplo bobo. 2, né? Primeiro, vitamina D. Todo mundo sabe que a vitamina D... ela é essencial para a gente, para várias coisas dentro do nosso corpo, para vários processos, né? Inclusive o processo de absorção de cálcio nos ossos, enfim. Tá. E muita gente fala que a vitamina D, quando ela vai em pó, ela funciona muito menos. E realmente, mas é uma questão de ser humano. Aí vai de indivíduo para indivíduo. Se eu forneço ela já solubilizada, a chance dela ser absorvida é muito maior. Então, hoje em dia, o pessoal faz ela liberada de forma líquida, solúvel já no óleo, né? Legal. Beleza. Isso é um advento farmacêutico, farmacotécnico, que ajuda com que o fármaco seja absorvido de uma forma mais rápida ou uma maior absorção. Se eu colocar um adjuvante que vai melhorar a membrana
para que esse fármaco seja absorvido. Ele vai ser Pro absorvido leigo, o que mais que é o rápido. adjuvante? O adjuvante é o que você coloca a mais, que não, ele não é obrigatório estar ali. Você coloca para melhorar o fármaco. É um potencializador ali. Exatamente, é um potencializador, um catalisador, vamos pensar assim. Uhum. Sim. Seria que mais ou nem menos ser- isso. E ter que nem parado- sempre- e nem só toda, que- toda, por exemplo, o teu concorrente em algum momento não faria isso para ganhar no preço em algum momento. Por muitas Porque vezes... não é obrigatório, então, né? Exatamente. Por muitas vezes esse coadjuvante, ele é mais caro do que o conjunto de ativos que você coloca ali dentro. Vou dar um exemplo. Gel de testosterona, por exemplo. A empresa que fornece o gel, por exemplo, diz que você pode incorporar o gel, o ativo direto na base, que ele já vai solubilizar ali. Se você colocar um coadjuvante, um solubilizador ali e um adjuvante de permeação, ele vai desempenhar melhor do que eu colocar direto na base. Só que ele custa 3 vezes mais caro que a testosterona que eu estou colocando ali. Eu ponho ou eu não ponho? Na minha farmácia, Essa é uma eu nem opção. pergunto isso para ninguém, porque não é o cúmulo eu perguntar isso para o meu cliente. Mas eu coloco porque eu sei que fica melhor. É o que a gente conversou aqui no início, né? Eu posso fazer o 80% ou eu posso fazer o 100%. Eu vou ficar escolhendo qual que eu vou fazer ali na hora do cliente, dependendo do tanto de desconto que ele quer ou não, é impossível. Ou você é uma farmácia que faz com excelência, ou você é uma farmácia que está vendendo só o princípio ativo ali que o médico prescreveu. Então, é mais uma questão de identidade da empresa mesmo. Isso aí são é a cara dos donos. E a gente é assim. Infelizmente, eu não consigo ser Não, diferente. mas ó, eu vou dar um depoimento meu. Não tô aqui para vender a farmácia dele, não. Só acho que se você quiser fazer manipulação, você vai lá. Porque eu sou cliente, os pets lá em casa são clientes, e algo que aconteceu recente agora. Eu treino na madrugada. Então eu sou um cara que eu não consigo, tipo assim, tomar um café da manhã e ir treinar. Eu gosto de ir com o estômago vazio, porque eu acho que não dá nem tempo de ter um esvaziamento, eu não me Correria, sinto bem, né? Então eu gosto de acordar e ir direto pro treino. E aí, o que eu tava fazendo? Eu comprei pré-treino, né? Sempre tomei pré-treino, aqueles que você vai em qualquer loja de suplemento. O pré-treino, você não consegue mexer na formulação dele, né? Você já compra aquilo já pronto, padronizado. E quando eu comecei a tomar esse pré-treino em jejum, eu tava sentindo desconforto no estômago. Sabe quando parece que você toma muito café e é a cafeína em si? Queimação, Cara, eu tudo chegava na academia pra treinar, tipo, meio que no mal-estar, assim, ele passava. Mas eu falava, putz, aí eu comecei a pegar ranço de acordar cedo e tomar o pré-treino. Só que eu falei, cara, eu gosto de dar um start, né, antes de treinar, pra começar a acelerar o metabolismo, tá? Ajuda bastante. Falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de tomar esse pré-treino, porque eu sei que é a cafeína, mais isso daqui que tá me pegando, e eu vou procurar pra fazer o pré-treino manipulado pra mim, do jeito que eu me sinto confortável. E aí né, ali a gente peguei a fórmula, tal, com orientação, e tava lá, né, reduzi um pouco a quantidade de cafeína e colocou mais um monte de outras coisas, até eletrólitos colocou no pré-treino. Você não acha, é difícil achar um pré-treino com eletrólitos, um negócio que vai te ajudar a manter a hidratação, vai dar um start e ao mesmo tempo vai te dar energia. Porque quando você vai comprar um suplemento, ou eles querem te vender só algo para te dar energia, ou algo só para te estimular, ou algo só para te hidratar. Aí você tem que comprar 3. Isso é técnica da indústria, né? Ela quer te vender 3 coisas. Pois é. Então, mas aí vamos lá. Pra que ela vai te vender uma só? Então, e o pré-treino que eu tomava tinha 3 coisinhas só. Esse outro, tipo assim, uma lista de 10, 11. Eu falei, caraca, beleza, eu vou resolver o problema, mas isso vai ficar caro pra caramba. Aí eu falei, mandei lá pro Carioca, falei, ó, faz um orçamento aqui pra mim. A hora que ele mandou o preço, eu falei, putz, por que que eu não fiz isso antes? Porque virou um suplemento com uma qualidade, não vou falar nem que é 2 vezes maior, é 10 vezes maior. Eu já tô tomando, não sinto desconforto e eu tô com essas 3 coisas. Eu senti essa coisa de enlouquecer de Mas essa é a individualização que a gente estava falando aí no começo, que vai né? entrar num tema, que é esse tema que eu quero trazer aqui. Primeiro, há uma crença de hoje em dia da gente achar que você vai na farmácia de manipulação e você vai mandar fazer um pré-treino, parece ser mais difícil fazer o pré-treino. Não é, os caras já têm o processo. Então, o custo-benefício, sinceramente, se eu for olhar para todos os variáveis, saiu muito mais barato que o pré-treino do mercado, cara. Uau. Você tá ligado? Então, assim, e entregue praticamente quase no mesmo dia lá. Tipo, eu mandei num dia, no outro dia parece que já tava lá em casa, tudo bonitinho. E ó,
E vou falar mais, não era esse de pote você pegar na colherzinha não, viu, fi? Chegou num sachêzinho que você rasga. Não, é um nível que eu falei, caraca, tô sendo bem tratado. E aí vai a pergunta. A gente tá indo, né, acho que a sociedade cada vez mais tá indo mais para esse movimento de querer personalizar tudo, né? Personal trainer não existia 10 anos atrás, hoje todo mundo está procurando um personal. O lance da própria farmácia de manipulação, igual o Daniel colocou, nunca se viu tão forte no mercado as pessoas querendo personalizar. Nunca se viu tantas pessoas procurando médicos para poder personalizar as receitas. Né? Hoje é saúde, né? Hoje é saúde, personalizar. Como que você vê esse mercado dessa personalização, a farmácia de manipulação, né, em termos de crescimento, né, de oportunidades de mercado e o quanto que ela pode ajudar? Eu acho que fortalecer a saúde é sempre uma coisa boa, né? Hoje a gente vê que o movimento, não só do Brasil, eu acho que isso está fora, né? Isso está no mundo inteiro, né? Da gente se mexer mais, da gente fazer exercício, da gente procurar uma suplementação, da gente fugir um pouco também de comida industrializada, né? Eu acho que isso tudo é um movimento só. E a farmácia de manipulação está aí para ajudar no que for inerente a isso. É lógico que a farmácia de manipulação ela não vai trabalhar só com suplemento. Né? A farmácia de manipulação ela tem outras frentes que encaixam em outras necessidades da população. Mas, olhando esse cenário, sem dúvida, ela está aí e ela traz as coisas de fora muito mais rápido que qualquer indústria. Ela é um laboratório de teste, inicialmente, porque o que vem de lá fora primeiro demora para chegar aqui muitas vezes. Você pega uma indústria de suplemento mundial, você conhece alguma aí, para falar o nome? Eu não sou muito... Eu não sei. Até tanto que tem suplementos lá fora que já são usados há muito tempo, depois, 2, 3 anos, chega no Brasil a onda, aí começa com as farmácias de manipulação, aí depois vai para a indústria de novo. Né? Até porque as necessidades são um pouco diferentes. Né? A gente vê o que o americano quer, o que o europeu quer, mas a gente sabe que tem... Isso a gente sabe porque chega, inclusive, de farmácia de manipulação. Chega do distribuidor que distribui lá na Europa, vai chegar aqui no Brasil 2 anos depois, esses patentes que a gente tem hoje em dia também. Então, eu acho um movimento super, super válido, né? Tudo que é para a saúde é válido e acredito que o mercado brasileiro está muito bem servido, né? Tanto de empresas, né? tanto de farmácia de manipulação, quanto do público mesmo, que está buscando isso de uma forma E eu falo assim, não é nem só de suplemento. Às vezes você está tomando um medicamento, você tem ele manipulado lá, né? Você, tipo assim, você consegue... Quando eu abri a farmácia, Léo, lá em 2010, a gente era uma farmácia exclusiva veterinária. Né? Eu sou médico veterinário de formação. E quando eu descobri a farmácia de manipulação veterinária, eu já era adepto da manipulação, né? Já via ali um benefício enorme de poder juntar medicamentos, né? Principalmente no caso de idosos, de crianças e de animais, né? Porque no animal, ainda mais porque o animal ele recebe uma dose dependente do peso dele. E para você fazer a indústria produzir em larga escala, para cada quilo de peso do animal, é um negócio surreal, não existe isso, né? A indústria faz um medicamento para uma média da população, tanto seja humano ou seja animal, veterinário. Tanto que a gente lá na farmácia, a gente faz medicamento para o bosque aqui de Ribeirão Preto, que vai desde um elefante até os peixes do aquário. Então, é uma diferença enorme. A gente faz para o aquário de Ubatuba também, né? Então a gente faz essa veia veterinária também, ainda graças a Deus, espero que continue sempre sendo um braço muito forte da Lavi. Né? E você poder dividir e você poder colocar na dose certa e a quantidade de ativos que possam estar juntos dentro da mesma dose facilita muito a adesão ao tratamento. A gente está falando aqui de suplementação, mas a gente pode falar de uma doença pré-existente que seja crônica. A pessoa vai ter que tomar um medicamento para o resto da vida daquele jeito, né? Então, isso facilita muito o tratamento. Você colocar 2, 3 medicamentos no mesmo. Por exemplo, lá mesmo, se eu for pegar animais. A nossa maior venda lá são para animais cardíacos. Cão, gato, tal, que tomam medicamento, tipo, 2 vezes por dia,
todo dia. Você imagina você enfiar na goela do cachorro ou do gato todo dia, pro resto da vida dele. Vai chegar uma hora que vai ficar mais fácil. Mas mesmo assim, enfiar a goela abaixo é um tratamento... Se você não for muito perseverante, uma hora você vai falar, não aguento mais fazer isso. Né? Então, a gente desenvolveu também, lá atrás, os medicamentos saborizados. Então, a gente coloca em biscoitinho, coloca em pastoral, coloca em gominha, enfim, líquido com sabor. Né? Então, isso facilitou muito. Isso foi uma facilidade para entrar no mercado. E, mesmo assim, né, dentro ali do ambiente veterinário, a gente sofreu uma resistência. Porque os veterinários têm dentro das clínicas dele a farmacinha deles lá, eles vendem o que eles prescrevem. Então, a gente teve que saber onde entrar, né? Teve que saber onde que eu vou colocar o meu ali para ele começar, para ele ver que funciona, e dali para frente a gente começar a oferecer coisas que eles não têm na prateleira para eles poderem indicar a farmácia. Né? Ou quando ficava muito caro, ou era impossível de partir um comprimido veterinário. Então a gente foi entrando assim, a gente foi comendo nas beiradas, né? A gente foi criando um nome, né? O pessoal hoje em dia quem tem animal, duvido que não conheça a Lavie. Ou já ouviu falar, ou já comprou, o médico veterinário já passou alguma coisa, ou pelo menos uma cotação já fez lá. Né? Porque já são 15 anos, né? É bastante tempo. Se o cara tá preocupado com o cachorrinho dele, o que vai dar de medicamento, o cara faz medicamento para elefante, para tubarão. Você tubarão tá mesmo. preocupado com o quê? E isso é uma coisa legal que a gente trouxe para a farmácia de manipulação humana também. A gente tem um viés muito forte para medicação, né, na farmácia veterinária. Porque o animal não tem esse apelo todo que a gente tem com a parte estética, até tem na parte de vitaminas, de minerais e tal. Sim, existe uma suplementação que muitas vezes vem da própria alimentação do animal. Mas alguns veterinários, em algumas situações, exigem que você tenha isso também para fornecer para os animais. Mas não é o viés, não é o foco. O foco do animal ali, da farmácia de manipulação veterinária, é a doença, e a gente tratar a doença como junto com o médico, né, com o veterinário, a gente ter o suporte de medicações realmente que vão agir para determinadas doenças. Sejam elas crônicas, sejam elas agudas, né, enfim. A gente tem um viés muito medicamento na farmácia veterinária. E a farmácia humana, ela, com o decorrer dos anos, ela foi mudando muito, porque a indústria humana, a farmacêutica humana, ela é muito forte, né? E criou esse arcabouço em volta dela, de que ela é a super ótima e a farmácia de manipulação é meio duvidosa. Isso foi sendo construído em cima da farmácia de manipulação, e a farmácia de manipulação, não sabendo o que fazer, foi indo para outras áreas, estética, suplementação, cosmético e tudo mais. Sendo engolida ali. Ela foi abrindo o braço para onde ela tinha que vender. Homeopatia, daí veio que todo mundo pensa que a farmácia de manipulação é só produto homeopático, e não é. Né? É também, mas não é só isso. A gente trouxe muito disso, porque na farmácia de manipulação veterinária, a gente faz tudo, a gente faz antibiótico, anti-inflamatório, anticonvulsivante, a gente trata com remédio mesmo, a gente faz remédio. E eu consegui trazer um pouco disso para a linha humana. Hoje em dia a gente trabalha lá com medicamentos de tarja preta para criança. Então, a gente tem famílias que acreditam tanto no nosso medicamento, que dão de mesilato de lisdexanfetamina para os filhos dele manipulado. Então, isso para mim é um passo gigantesco. Né? É lógico que o que trouxe eles para a gente foi a dificuldade de administrar. Você dá um comprimido para uma criança que tem TDAH, é difícil. Para uma criança que é autista, que muitas vezes o autismo traz o TDAH junto, né? Ele tem que tomar também esse tipo de medicação, é muito difícil. Né? Ali o caso é até um pouco diferente, é até o sabor. Se tiver sabor, às vezes o autista não quer. Sim. Então, até isso a gente tem que manejar. E para mim foi uma ruptura. Desde quando a atomoxetina e a lisdexanfetamina vieram para nossa linha de medicação, romper essa barreira foi uma vitória. E eu fiquei muito feliz de poder atender essas famílias. E é interessante ouvir, porque assim, no começo do podcast falamos sobre
esse movimento ele começou a tomar forma depois de um tempo, né? Começou a ser mais difundido e conhecido, que é não um movimento, né? Mas sim a farmácia de manipulação. Começou a ser mais dito, começou a ser mais conhecida. Por quê? Porque a indústria, eu acredito que ela começou a fazer um trabalho tão forte junto ao médico, né? Porque ela vai no médico, ela visita o médico e ela fala, olha, se você indicar aqui o meu medicamento, eu te dou... Bem, enfim, a gente conhece, sabe como que tem uma historinha funciona, aí da né? Oxicodona, né? Virou até seriado, também, né? Netflix, tá? Tem alguns filmes, seriados que contam muito sobre isso. É Império do não sei o quê, Império da Dor, né? Império da Dor. Isso. Então, assim, a indústria, ela veio tão violenta na questão do marketing que, de fato, a população começou a acreditar que, realmente, o que tinha de medicação tinha que ser na farmácia convencional mesmo, né? E depois da internet, por isso que eu digo que de um tempo para cá, depois da internet, e inclusive o que estamos fazendo aqui é para isso, começou a se desmistificar. A população começou a entender um pouco mais. A comunicação ajuda, né? Porque o que ocorre? Às vezes, a pessoa sai com a receita do médico e já com o nome do medicamento lá, ó, você tem que tomar esse medicamento aqui desse laboratório. Já sai até com o laboratório. Ó, você tem que tomar deste aqui, né? O que ocorre? Muitos vão lá na farmácia de manipulação, mesmo já tendo aquela indicação. Porque ele sabe que não é só na convencional, vamos dizer assim, né, que ele vai encontrar aquilo lá. E aí vem o fator qualidade que você estava dizendo. E vem muito de encontro com o que a gente estava conversando no começo, de você mesmo, como dono do negócio ali, se envolver em todo o processo, né? Eu queria que você contasse para nós, quando você, né, decidiu realmente criar o teu negócio ali, construir a tua empresa. Pelo visto, o diferencial sempre foi a qualidade aí, né? Eu quero que você dê uma palhinha para a gente no sentido de qual foi o seu propósito quando você abriu? Que diferencial que você quis trazer, né? Porque, assim, são muitas farmácias de manipulação, né? São inúmeras. Sim. Qual o diferencial que você pensou assim, eu tenho que entrar, mas eu tenho que me posicionar com esse diferencial? Então, hoje a farmácia Lavie, né? Ela vem com que diferencial para a gente, Rodrigo? Daniel, é uma pergunta muito interessante, aí minha cabeça começa a funcionar aqui de N coisas que passaram na minha cabeça na época, né? Eu não venho de uma família de empreendedores, né? Meu pai é CLT até hoje. Minha mãe, hoje ela está comigo, né? Ela é minha sócia lá, mas também ela nunca foi empreendedora, né? Eu não venho de família contínuo empreendedor, não venho disso, né? Na verdade, a farmácia caiu no colo. A gente foi de uma franquia na época, não vou citar nomes aqui, mas a gente foi de uma franquia quando a gente abriu a farmácia. A gente foi a primeira farmácia de manipulação veterinária do interior de São Paulo, então era uma coisa nova. Várias coisas na época me deixaram motivados a abrir o negócio. Uma delas, sem dúvida, eu nunca vou cuspir no prato que eu comi durante 5 anos, né? Eu tive uma escola, que foi a franquia na época. Eu tive uma escola para saber como gerir, como funcionar, como precificar. Lógico que muito foi o papai aqui pedalando junto, né? Mas tive uma escola, né? Mas o que mais me chamou atenção... Também não quero ser saudosista a esse ponto de ficar falando quais eram os meus sentimentos na época, porque já faz 15 anos eu não vou nem lembrar muita coisa. Mas eu lembro de uma coisa que realmente me motivou na época, e eu sigo com essa mesma vontade ainda, com esse fogo vivo aqui, que é trazer saúde. Tanto que a farmácia, ela tem um nome, ela leva no domínio dela Saúde Lavie. Desde que a gente saiu da franquia, que a gente trouxe o nome Lavie, a minha vontade sempre foi trazer saúde. Isso seja para animal, seja para ser humano, seja para idoso, criança, enfim. A ideia sempre foi essa, né? E me encantava na época, quando a gente abriu a farmácia, o fato de eu poder realmente... melhorar a vida de um animalzinho que tem que tomar o remédio o dia inteiro. Olha, o dia inteiro não, mas todos os dias durante muito tempo. Sim. E a dificuldade de administrar, porque eu tinha um animal assim. O meu animal era difícil. Tinha que puxar a língua, abrir a boca, socar lá no meio e fechar depois para ver se ele engolia. Tinha até uma técnica. Botava lá no fundo da goela, fechava. Se a linguinha dele saísse para fora, quer dizer que ele engoliu, que ele fazia a deglutição. Então, eu passava, sendo veterinário, eu passava isso em casa. Imagina uma pessoa que
tipo que não tem esse domínio do animal, não tem conhecimento, tem medo de enfiar lá dentro, talvez engasgar o bicho. E tirando que cápsula é uma coisa, molhou um pouquinho a cápsula, já começa a grudar em tudo que é lugar, gruda na bochecha, gruda na língua. Tá? E por muitas vezes eu fazia isso tudo, e se eu virasse o olho que eu voltava, tava lá a cápsula no chão. Então, essa dificuldade, poder ajudar nessa dificuldade foi o que me encheu os olhos, né, inicialmente. E também trazer medicamentos e experiências novas para o mercado veterinário, que ainda é muito deficitário. Ainda tem muita coisa que não existe dentro do mercado veterinário nacional. Né? Tem muitos medicamentos que o médico veterinário ainda tem que ir para a drogaria humana, ou hoje tem a farmácia de manipulação veterinária, né? Mas que ele tinha que buscar em algum lugar. Hoje já tem farmácia de manipulação veterinária espalhada pelo Brasil inteiro, mas na época não tinha, tanto que eu fui o primeiro do interior do estado de São Paulo, né? Tinham algumas em São Paulo na época, mas do interior de São Paulo eu fui o primeiro. Não estou falando só de Ribeirão, não. É interior de São Paulo mesmo. E São Paulo é o estado que mais, né, tem negócio, ainda mais novos, né? Então, isso me motivou muito. Eu consegui trazer uma coisa, um diferencial, e me facilitava muito na venda, porque no começo eu que ia porta a porta, batendo e conversando com o veterinário, explicando, abrindo, tentando fornecer. Lógico que no início eu tentava de qualquer forma entrar, né, para a rotina do médico veterinário. E eu tinha uma estratégia para conseguir entrar. Eu entrava através do que ele precisava. Então, a minha visita ao médico veterinário era para trazer qual que é a sua dificuldade. A partir da sua dificuldade, da dificuldade que ele tinha, eu tentava colocar alguma coisa que pudesse ajudar na rotina dele. Nunca foi forçar a venda, nunca foi dar o que não precisa, sempre foi isso, sempre foi trazer saúde. Entrar como um parceiro do médico veterinário. Sim. Eu acho que não só do médico veterinário, a intenção é saúde. Então, no final, a intenção é o doente. É a pessoa que está precisando daquela medicação. E a ideia é que tem vários instrumentos para que isso chegue nele, né? Então, tem o médico, tem o cuidador do idoso, tem a babá da criança, tem uma mãe no meio do caminho, cheio de coisa na cabeça, né? Será que vai funcionar? Será que não vai? Enfim. Então, para que o remédio, para que o negócio Lavie chegue aonde eu sempre quis que ele chegasse e ele gere o efeito que eu sempre quis que ele chegue a fazer, no final das contas, tem muita coisa no meio do caminho, mas eu acredito que nesses 15 anos a gente conseguiu atender e fornecer essa saúde para vários animais e muitas pessoas aí nos últimos anos. E hoje a participação no mercado que tem, né, da farmácia Lavie, no sentido de pegar a parte veterinária e a parte humana ali, né? Tá meio a meio, é mais veterinário? Como que é hoje a participação? Ainda não tá. Isso aí eu brigo com o Léo direto, né? Eu nunca fui um cara agressivo de marketing. Eu sempre falei para ele que se eu tiver uma coisa para vender, eu vou conseguir vender. Mas do jeito certo, da forma certa, né? Nunca fui muito de vender a qualquer custo, né? Então eu nunca fiz nada de marketing tipo avassalador, tal. E quando a gente trouxe a farmácia de manipulação humana, já era um movimento que a gente precisava. A gente precisava sair da onde eu estava, porque já estava pequeno para veterinária. E eu falei, eu preciso para um lugar maior. Então, indo para um lugar maior, eu vou fazer o movimento inverso. Todas as farmácias de manipulação humana estavam adaptando para VET, tirando a licença veterinária, e adaptando um espacinho na bancada para fazer o VET. Eu fiz o movimento contrário. Eu já tinha demanda de VET, minha demanda de VET era maior, então eu fiz 2 laboratórios VET e 2 laboratórios humanos separados. É isso que é importante frisar, né? Da questão da separação entre... Legalmente ainda não há necessidade, né? É mais uma coisa que a gente volta para aquela discussão inicial. Eu faço 8, ou 80 ou 100%. Eu sei que uma hora a vigilância sanitária ou o próprio mapa vão dar uma rabiscada lá na lei e falar, só tem que separar isso aí. E eu já tinha, como eu disse, rotina, né? O exclusivo veterinário são muitos poucos medicamentos. Falando em porcentagem, são 98% medicamentos ambíguos, né, que servem tanto para o humano quanto para o veterinário, e em torno de 2% de rotina mesmo, que é exclusivo veterinário. Mas desses 2% eu tenho muita rotina.
né? Então já cabia para mim fazer laboratórios separados, né? Então, para mim fazia sentido, e fazer esse movimento contrário também fazia sentido, porque todo animal tem um dono. E todo dono é um potencial cliente da Farmácia Lavie para a parte humana. Então, para mim, esse crescimento veio organicamente. Ele vem vindo aos pouquinhos, não foi um negócio avassalador, até porque também a gente não é do nosso feitio fazer essas coisas avassaladoras, né? Não sei se o Léo vai conseguir mudar minha cabeça aí de alguma forma, mas a gente vem crescendo. Hoje está em torno dos 20% do faturamento, já está na linha humana. Então é 80-20 ali. É 80-20. Ainda é o nosso foco, ainda é o nosso foco VET, mas fazemos tudo para o humano também. O marketing, às vezes, ele vende algo que não é tão bom como se fosse o melhor, né? E aqueles que focam na qualidade, que de fato estão ali e tal, às vezes não pensa tanto nisso, né? O comunicador é diferente, né? Ele falou em uma frase que eu demorei 3 dias enrolando para falar aqui. Porque, né? O que ocorre, né? Nessa questão toda de comunicação, de mercado e tal? A gente tem aquela máxima de que o que faz mesmo a empresa é o boca a boca. E você já começou falando, né? No começo, esse aí não anda para trás. Tal, esse aí não anda para trás. Só anda para trás se a coisa for ruim. Exato. Se o negócio é bom, o boca a boca, ele anda devagar, mas ele não anda para trás, só anda para frente. É claro que, né? Eu não vou também aqui fazer um demérito, né, ao marqueteiro que temos pelo aqui. Contrário, né? Pelo Mas contrário. O que a gente vê, inclusive, em profissionais hoje, por exemplo, aí você pega aquele palestrante que está há anos no mercado, ou aquele consultor que está há anos no mercado e tal, e o cara fica ali quietinho, de boa, não faz tanto barulho, e aquele outro que tem 25 anos de idade, e ele fala assim, há 15 anos eu faço isso e tal. Aí eu fico pensando, poxa, esse cara com 10 anos ele já era consultor, conta, né? Já era palestrante, né? Então a gente entende que a propaganda, né, o marketing, ele acaba dando mais luz para aquilo que né, não é tão bom assim. Já cansei de ver. Já cansei de ver qualitativo. Cansei de ver isso. Cansei de fazer essas contas na minha cabeça. Falei assim, mas como é possível que essa pessoa a conta não fecha? 20, aí tá lá 100 mil clientes atendidos. Aí eu faço a conta ali, faço 10 anos que tá funcionando, 100 mil clientes atendidos. Porque tem uma coisa errada. Esse cara trabalha todo dia, 24 horas por dia. E ainda tem mais alguém trabalhando com ele. Não é possível ele ter atendido isso tudo de gente. Mas tá lá. Mas eu como marqueteiro, eu posso afirmar uma coisa. Marketing nenhum resolve problema de produto ruim. Uma hora o negócio não vai dar certo. Pode dar o boom no começo, eu como mas agência, ele não se mantém, né? Na minha agência, a pergunta que eu mais recebo todos os dias. Se eu colocar tanto de dinheiro em marketing, quanto que volta? Olha, se eu soubesse essa resposta, eu abriria um negócio igual o seu. Eu nem sei se vai funcionar ou não, porque a gente precisa colocar no mercado e quem vai abraçar o mercado. Às vezes, para dar o start, até cola. Mas você não engana ninguém. Muito tempo, né? Porque a segunda uma história coisa, essa. Agora, tem um ditado antigo para isso aí, né? Que mentira tem... perna curta. Mas vamos lá. Agora tem o outro lado. Um monte de produto bom com oferta ruim. É isso que me deixa doido. Por quê? Porque às vezes o cara não tem problema de produto. Ele tem problema de oferta. E às vezes uma coisa que você vira ali na oferta expande. E aí o que às vezes eu olho muito, igual vocês olhando ali, o pessoal que às vezes quer dar uma dramatizada, né? E quer passar uma perna no outro ali através de um discurso furado. O que eu vejo às vezes? Profissionais excelentes, negócios excelentes e estão quietos, estão escondidos, né? Eu não sei, por exemplo, eu conheço de perto o dono, eu conheço a empresa e eu sou consumidor da Lavie. O meu gato e lá dentro de casa é. Então, por exemplo, quando eu olho para... Eu tenho consciência do que é a potência que é a Lavie. Não vou para outro lugar. Mas, quantas pessoas no Brasil ainda não conhecem a Lavie? É onde o marketing ele tem que entrar e levar para essas pessoas esse nível de consciência, que é o que você falou aqui no podcast, que um dos objetivos é gerar esse processo de educação. Né? Porque, às vezes, as decisões... É um despertar, né? É um despertar. Entendeu? Então, o lance do marketing, ele entra muito nisso, né? Para potencializar aquilo que já é bom. Faz todo sentido isso que você está falando. Realmente é porque também, pelo fato
eu ter escolhido, né? Uma cabeça que pensa muito parecido com o que eu penso, né? Mas o mercado magistral, de uma forma geral, voltando àquele outro assunto que você comentou, Daniel, ele é um mercado que precisa de muita atenção. Você perguntou para mim no começo se farmácia de manipulação é tudo igual, né? Se você acha que a gente pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu usei o exemplo do genérico, do referência e tudo mais. Mas é tão intrínseco, ele está tão mais dentro da organização e do que a farmácia inteira pensa do que qualquer outra coisa. Por mais que a gente tenha um monte de processo lá dentro, né, que tem os gargalos de produção, que tem pessoas fazendo, cada pessoa fazendo uma parte, uma etapa, para que a pessoa seguinte veja o trabalho do anterior, né, fora os processos que são obrigados a serem feitos para ver se o medicamento está correto, se não está, homogeneização e tudo mais. A gente depende de seres humanos ainda. Então, a cultura dentro da empresa, ali, ela tem que estar muito forte, muito enraizada. A pessoa tem que saber realmente para quem que ela está fazendo aquilo ali, que ela sabe que aquele remédio vai ser consumido por alguém, aquele medicamento vai salvar a vida de algum animal, vai salvar a vida de alguma criança, vai melhorar a condição de alguém em alguma situação, né? E o quão importante é eu fazer aquilo com muito critério. E hoje em dia, achar pessoas, conseguir formar grupos de pessoas, colaboradores que estão com isso na cabeça, não é fácil. Não é fácil. Os processos ajudam a gente a controlar, mas mesmo assim não é fácil. A pessoa pode anotar no papel lá que fez a homogeneização, né? E aquilo que você falou da sua esposa também, que tomar um outro remédio, enfim, muitas vezes, vou dar um exemplo besta aqui, todo mundo vai entender, mas é superfície de contato, né? O medicamento, quando ele é feito em pó, ele precisa ser molhado, né? Para que ele ou molhado com enzimas biliares, né? No caso de se ele for lipossolúvel, ou com água, por isso que a gente toma um remédio com 250 ml de água. Ele precisa ser molhado, ele precisa ser separado, né? Porque ele está tudo ali juntinho dentro da cápsula, tal, se for uma cápsula. Aí depois ele tem que ser solubilizado. A solubilização vai depender de qual afinidade ele tem maior, por água ou por óleo. Se for por água, ele vai solubilizar depois que ele for molhado pela água que você tomou. Só que, se eu botar pedras de gelo grandes na água, essa pedra vai demorar mais para solubilizar ali, não vai? Por mais que seja água com água. Sim. Água é solúvel em água. Mas eu estou botando uma água gelada em pedra, né? Sólida, dentro de uma água líquida. Se eu botar as pedras grandes, ela vai demorar mais para derreter, não vai? Porque a superfície de contato do gelo na água é menor. Se eu moer esse gelo e eu jogar esse gelo na água, essa água vai ficar gelada muito mais rápida e o gelo vai derreter muito mais rápido. Esse é um princípio básico e que qualquer farmácia tem possibilidade de fazer. Só que a grande maioria não o faz. É simples, é muito simples, extremamente simples. Mas é homogeneização e diminuição do cristalzinho. O cristalzinho do pó que está lá dentro, sim, quanto menor ele for, mais fácil vai ser esse processo. E por que eles não fazem? Correria, escala, né? um monte de gente. Na escala e não na qualidade. Exatamente. Esse é uma das coisas. Não tem como eu falar quem faz e quem não faz. Eu não vou ficar apontando o dedo para um ou outro aqui, né? Eu sei que a gente faz. E você escolher criteriosamente, você confiar numa farmácia de manipulação e você ver que... E outra, se a gente está falando de escala é tempo, tempo é dinheiro, né? Dá para você comparar uma farmácia que não faz com uma farmácia que faz? Não dá, porque isso toma tempo para ser feito. Então, o processo da fabricação, da manipulação de um remédio, em vez de demorar 15 minutos, ele vai demorar 30, 25, porque os processos são mais criteriosos. Eles são feitos de uma forma mais criteriosa. Então, isso tudo em um medicamento, você fala, 10 minutos, 15 minutos em um medicamento, mas e na rotina toda, lá, de 200 medicamentos feitos num dia?
Isso tudo, aí eu vou demandar mais gente para ter lá dentro para fazer esse tipo de processo. Isso tudo vai encarecendo o produto, né? Por isso que eu digo, não dá para ter o melhor pelo menor preço. Isso é impossível. Por mais que eu compre o insumo no mesmo lugar que o cara, por mais que ele tenha um processo enxuto, rápido, enfim, não dá para comparar uma coisa com a outra, não dá. E você tratou de algo aí que é o meu métier, minha área, trabalhar com gente, né? Hoje tem muito empresário que fala assim, eu não vou abrir uma filial porque eu não encontro gente para trabalhar. Eu não vou abrir um novo negócio porque eu não encontro pessoas para trabalhar. E algo que a gente estava conversando até antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, foi algo que você disse, né? Que hoje você se dedica ali integralmente para a tua empresa, para o teu negócio. E você está ali full time. E o fato de você estar ali com o teu time, com a tua equipe, esse olho no olho, esse bate-papo, essa conversa, você sabe ali quem é quem está do teu lado. Algumas empresas crescem de um jeito que perde-se um pouco do controle de quem está ali, né? Ele não consegue jamais capacitar a pessoa, ele não sabe se de fato aquele processo foi realizado, porque não há um controle de qualidade adequado. E isso faz toda a diferença, né? Quando o dono está ali, quando, né, alguém preocupado com a qualidade está sentindo o cheiro do ambiente, né, no negócio ali. E né? é legal você puxar isso aí, porque a farmácia de manipulação, ela já nasce com todas essas exigências. Ela já nasce, mesmo que eu abrir uma farmacinha com 2 laboratórios, eu obrigatoriamente tenho que ter um manual técnico, eu tenho que ter controle de limpeza, eu tenho que ter todos os popzinhos bonitinhos, que são os procedimentos operacionais padrão. Eu tenho que apresentar isso quando eu vou tirar minha licença. A farmácia de manipulação ela já nasce criteriosa. Agora, você realmente fazer os processos que estão ali escritos no papel é outro assunto, que a gente sabe que isso também acontece. Né? Tem empresas lindas aí, com pop bonitinho, você vai ver, o procedimento não tem nada a ver com o que está escrito ali. Né? Mas ali a gente tem que cumprir por uma questão de exigência e de produto final. E o medo, que você tem que ter um medo, né? Você tem que ter se você não fizer aquilo que está ali, provavelmente vai dar problema lá na frente e vai dar problema com alguma coisa muito séria. Né? Lá na farmácia também a gente tem... isso eu posso dizer que não são todas que tem, né? Hoje muitas já usam esse tipo de procedimento, mas não são todas. Que chama pesagem monitorada. O que é pesagem monitorada? Ela fala, é exatamente o que quer dizer a palavra. Né? Ela é monitorada porque ela é feita diretamente no sistema. Então, quando eu recebo uma ficha de manipulação, ela vem com todos os insumos ali e os seus códigos. Né? Para pesar aquele código, eu peso ele cegamente. Eu digito um outro código que está no pote, que ele está escondido na hora da pesagem, eu tenho que digitar e isso tem que bater com o mesmo que está sendo pedido na ficha de manipulação. Porque existem nomes parecidos. Eu posso pegar, pentoxifilina e confundir com algum outro nome parecido que só muda o finalzinho. Existem ativos que têm um nome muito, muito parecido. E se eu pegar errado e pesar aquilo ali, eles podem ter também a dose usual muito, muito diferente. Um é 250 mg, o outro é 25. Se eu pesar 250 no lugar do 25, eu vou matar a pessoa. São 10 vezes mais do que ele precisava. Então, esse é um controle de qualidade primordial, que desde que quando eu comecei a farmácia, a primeira coisa que eu coloquei de melhoria lá, um ano depois que eu estava aberto, foi a pesagem monitorada. Isso me dá uma tranquilidade gigantesca. Porque até a chance de erro é zero, então. De pesagem é praticamente zero. Praticamente zero. A não ser que a pessoa queira ser maldosa mesmo, né? De pesar mais ali e de maldade. Mas o que foi registrado ali é o que foi pesado. E exatamente o que foi pesado, porque as balanças são um instrumento de exatidão, né? Ele 3, 4 casas decimais, né? Então, nisso eu fico muito, muito tranquilo e ficaria muito preocupado em usar uma farmácia que não tivesse pesagem monitorada. Uma das objeções que eu vi que algumas pessoas têm é esse receio, né? Quem garante que a pessoa colocou, né, de fato o ativo ali que a gente nem falou disso, ainda tem substituição de ativo que as farmácias não falam que eu substituo. Lá na farmácia a gente não substitui nada sem conversar nem com o cliente, nem primeiro com o cliente, depois com o médico. Isso aí é uma coisa que eu não faço de jeito nenhum. Substituição de ativo, né, nem se for a mesma coisa com um é patente, outro não é patente. Tipo Morozil e extrato de laranja moro.
Nem isso eu faço lá. Na receita tá Morosil, a gente coloca Morosil. Até veio extrato de laranja moro na receita, eu ponho extrato de laranja moro. Se ele botar ali Morosil entre parênteses, extrato de laranja moro, quer dizer que eu posso usar qualquer um dos dois. Mas a gente não faz substituição de ativo. Isso é uma prerrogativa nossa também. E quais avanços, assim, em termos tecnológicos, né, que vieram nos últimos anos e que hoje ajuda nesse processo de qualidade? Esse é um, né, dessa questão da pesagem. A pesagem monitorada, hoje a gente tem uma homogeneização também, a homogeneização de pós é feito num moinho de bolas, né? Fórmula. Eu acho que até fiz um vídeo dele, né? Eu coloquei lá no Instagram. O que é? A mistura ela tem que ser feita por um padrão de repetição, movimentos e uniformidade do tamanho do grãozinho, né? Que é do tamanho do pó. Se eu tiver pós de diferentes granulometrias, na hora de eu encapsular eles, os mais pesados vão escorrer primeiro para dentro da cápsula. Então eu tenho uma uniformidade falha, né? As cápsulas não vão estar uniformes, elas vão estar diferentes, né? Não no preenchimento total, mas na quantidade de ativos, se eles tiverem granulometria e densidade diferentes. Então, para isso, a gente tem um processo que a gente chama de homogeneização, né? E uniformidade de pós. A gente tem que fazer esse tipo de processo. Pode ser feito desde o graal mesmo, que é o graal com pistilo, que todo mundo sabe, né? Um bol de porcelana com pistilo, com um instrumento de maceração que você faz a uniformidade do grão e mistura ao mesmo tempo. Esse é o procedimento padrão. Porém, ele é muito demorado, né? Pode-se fazer com ele e alguns princípios ativos, quando a dose é muito baixa, a gente continua fazendo ali desse jeito. Porque aí eu tô sendo criterioso por causa do tipo de insumo que eu estou usando ali, né? Ou insumos que tem uma potência muito alta, eles têm a dose baixa, são muito potentes. Então, se eu colocar um pouquinho a mais dele em outra cápsula, tem um pouquinho mais em uma do que na outra, na hora que a pessoa tomar vai dar muita diferença. Diuréticos tem esse problema. Porque tem medicamento que tem vários ativos ali, né? O Léo mesmo falou... Não, mas às vezes é com só, por exemplo, minoxidil pro cabelo. A dose é baixinha de minoxidil, são 5 miligramas. A gente, como ele é um medicamento, hoje, obrigatoriamente, ele é feito monodose, eu só posso usar o minoxidil, quando eu for vender minoxidil oral, eu só posso usar ele, eu não posso fazer ele em conjunto com o outro. Isso é uma regra da Anvisa. O minoxidil, ele é feito desse jeito, ele é feito no graal com pistilo. Tá? Ele é feito homogeneizado ali e ali ele fica. Para garantir que toda a dose seja idêntica. Que cada cápsula tenha a mesma quantidade. Só que quando a gente sabe que o pó já é micronizado, que eles já têm o mesmo tamanho, que é um composto muito grande de formas, a gente usa o moinho de bolas, que é uma máquina que a gente coloca as esferas dentro do potinho de cada fórmula, e essas esferas, quando entram em contato uma com a outra, elas fazem a homogeneização e a mistura, aliás, a mistura e garantem a uniformidade do tamanho dos pós, né? Para depois ir para encapsulação. E isso fica ali durante um tempo preconizado, acho que são 5 ou 10 minutos, e ali eu posso colocar 6, 8 fórmulas ao mesmo tempo. Então isso também é uma inovação que a gente já faz, porque a gente tem um outro maior que a gente faz com misturas grandes para fazer os pré-treino da vida, né? E as fórmulas menores de cápsula a gente usa esse tipo de equipamento. Mas a grande diferença é você estar antenado com o que vem de novo, é você conseguir formulações que desempenhem melhor, né? Porque equipamento não tem tanta coisa assim para evoluir. A farmácia já está assim há muito tempo. É lógico. Tem uma coisinha ou outra, mas o negócio está em formulação. Eu consegui colocar um emulsionante para deixar o medicamento mais biodisponível, que eu consiga melhorar a entrega do fármaco, né? Essas coisas que é aí que está a expertise de cada farmácia. É uma aula. Isso aqui não é um podcast, é uma aula. Puxa, eu tô aqui porque eu ficava assim, gente, mas é tanto miligrama disso, tanto miligrama disso, tanto miligrama disso, tanto miligrama disso, né? Dentro de uma cápsula. Aí, cara, como que eles conseguem fazer essa medida exata? Como que eles conseguem fazer do jeito certo? Você descobriu certo, agora, né? Fazer do jeito certo. E uma pergunta, você entrega para o Brasil todo? Como que é?
Entrega. Hoje a gente tem uma parceria com os Correios, né? Aqui em região de São Paulo, Sudoeste, tudo, a gente tem um acesso muito fácil por causa dos Correios, né? Ele tá muito capilarizado. O pessoal entra lá no site saudelavi.com.br, chama no zap, manda a receita que recebe em casa. Recebe em casa. Você só não coloca dentro da boca do gato, nem da criança. O resto chega prontinho, né? Eu acho que para fazer isso, eu acho que vai ser um pouco impossível, mas a vontade não falta. Se tiver a oportunidade um dia, seria a ideia. E o papo tá tão bom que a gente tá mais de uma hora aqui falando e parece que, né? Já tem gente que e assim, antes de irmos pro final, eu quero entrar num tema que pode até ser um pouco delicado. Hoje o ChatGPT e outros, né, mecanismos de pesquisa, de inteligência artificial, ajudou a vida de muita gente. Inclusive aqueles que não gostam de ir no médico ou de... né? Tipo assim, são aqueles que preferem buscar as alternativas. Tipo, quero emagrecer. Aí ele entra lá no ChatGPT, quais os medicamentos que eu posso tomar para emagrecer? Aí ele me dá uma lista lá. Assim, como que eu posso manipular? Aí ele já passa até, né? Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Quando a gente vai na farmácia, tem lá aqueles medicamentos que são tarja preta, tarja vermelha, né? Ambos controlados, tem que vir com indicação médica. E aqueles outros que não necessariamente precisa ali de uma prescrição médica. A pessoa vai lá, compra e leva para casa. Na farmácia de manipulação hoje, qual que é a diferença entre aqueles medicamentos, ou se existe isso, aqueles medicamentos que a pessoa precisa levar uma receita, eu tenho a receita aqui, tal, e aqueles outros que seriam, tipo assim, liberados, que a pessoa pode mandar uma fórmula lá, ou pedir orientação de alguém e tal, que não necessariamente precisaria ter a receita. Ou seja, qual que é a diferença, né, entre a farmácia, né, e a farmácia de manipulação nesse sentido de qual é a liberdade que eu tenho, né, de eu mesmo fazer a minha fórmula ali e levar? Como que é isso? Excelente pergunta, Daniel. Você levantou uma bola de novo aí que a gente pode entrar... Eu posso começar a responder ela de várias formas diferentes. Eu posso levantar a bola da questão dose dependente, porque o veneno e o antídoto são a mesma coisa, depende da dose. Se eu der uma dose muito alta de antídoto para você, ele vira um veneno, você morre. Então, existe alguns ativos que estão nesse limbo, que eles são suplementos, em dose mais alta eles têm ação terapêutica, então atualmente ele vira um medicamento. E tem uns que transitam só na parte de alimentação mesmo. E tem alguns que são alimentos, dependendo da dose, por exemplo, vitamina A, vitamina E, vitamina C. Até pouco tempo era proibido ser. Olha que idiotice. A loja de suplemento pode vender vitamina C até 500 mg. Acima de 500 mg não podia vender. O cara não pode pegar e tomar 2 cápsulas? Então? Não faz sentido. Não faz sentido. E no Brasil, o negócio funciona mais ou menos desse jeito. A outra bola que eu ia levantar era a gente vai mexer aqui no vespeiro. Sim, igual o Felca mexeu um pouco tempo atrás aí. Não no mesmo nível. É um assunto delicado. É um assunto delicado, porque a farmácia de manipulação aqui, ela é super taxada. Ela é super exigida, nesse caso, né? Dentro da farmácia de manipulação, a gente não pode fazer nada sem prescrição. Nada, nem o suplemento. Então, até o suplemento tem que passar por uma supervisão. Então, no caso, quando não é uma coisa que precisa de uma indicação médica ou de um profissional da saúde, entra a nossa farmacêutica para avaliar aquele pedido. Ela entra como prescritora, ela entra como avaliadora daquela manipulação e ela entra como responsável daquele medicamento. Né? No caso, eu como médico também, no caso dos animais, eu como médico veterinário. Mas quase 100% do que sai na farmácia é sob receita. Sob receita médica, e a gente guarda a receita, a gente pede a receita, tira a fotinha fica dentro do pedido, fica tudo desse jeito, tá? 98% de tudo na farmácia é assim, na minha farmácia. Se eu resolver ser criativo e fazer a minha receita, não vai rolar, vai chegar lá, ela vai passar por um crivo. Vai passar por um crivo lá. Ela vai passar por um crivo. De proteína, você não vai morrer. O que acontece é que você tem, por exemplo, acetilcolina. Eu quero uma acetilcolina 500 mg. Mas a gente vai ter que ver o que é. Sim.
Não é simplesmente isso aí. Tem uns malucos que pedem umas coisas, dose de, como é que chama aquele? Betalanina de 10 gramas de betalanina. Eu falo, filho, não pode. Ah, mas se eu quiser comprar o... Tá, mas a gente vai mandar... vai entrar na mesma questão da vitamina C, né? Se o cara quiser tomar 10 scoops de betalanina, ele vai tomar. Mas está lá indicado no rótulo, ó, um scoop de 5 gramas para você tomar. Você não vai tomar 5 scoops. A gente não indicou 5 scoops, a gente indicou só um. Né? E a drogaria, no caso, aí falando deles, tudo que tá para trás do balcão, que você chega ali, que o atendedor tem que pegar lá dentro, lá atrás do balcão e entregar para você, tudo aquilo, teoricamente, precisa de uma prescrição. Só que só é retida a receita dos controlados. Então, muitas vezes você chega lá para... Eu costumo falar isso, o povo vai... Nelsoro, né? Vamos falar de marca aqui. Né? Sim. Nelsoro. Nelsoro, várias vezes eu fui na farmácia, na época que eu usava muito Nelsoro, que é um absurdo, inclusive, não usem Nelsoro, tá, pessoal? É um veneno. E vicia. Não, tinha lá promoção. Compre, pague 2, leve 3 de um remédio tarjado que você chega sem receita para comprar. Então... A drogaria, na verdade, aquilo é um comércio. O cara não está preocupado com isso. Ele não te pede a receita, você vai lá, compra um anti-inflamatório, ele não te pede a receita. Você chega lá, pede um corticoide que, na minha opinião, como médico, deveria ser controlado, porque ele mexe hormonalmente com você, ele é um anti-inflamatório hormonal, ele mexe com seus hormônios. Você vai lá e compra e tá lá, tá liberado, uma prednisona na hora. Ó, dá uma prednisona aí de 20 mg, acabou. Acabou. Não. Então, é um comércio que fala muito criterioso, mas é para inglês ver. A drogaria é para inglês ver. Né? Entendi. Agora, a farmácia de manipulação, ela é obrigatoriamente taxada e ela tem que apresentar todo o prescritor para tudo que sai lá dentro. Tudo que sai de dentro da farmácia tem um prescritor. Legal. E se tivesse que citar mais algum mito, assim, que as pessoas ainda têm, alguma receio, quais seriam? Ou o que a gente poderia, né, falar aí para os nossos ouvintes? Tipo assim, cara, fique tranquilo que o processo aqui é esse. Tipo assim, desmistificar algumas coisas que ainda tem. Posso falar da minha empresa, de novo, não gosto de generalizar, porque a gente sabe que tem gente ruim, então eu não posso falar que farmácia de manipulação é tudo igual, farmácia de manipulação todas são boas, né? Mas se tem alguma que você confie que te passa essa credibilidade, é um negócio muito confiável, tá? Se você tem uma farmácia de confiança, já faz há muito tempo, sente que o negócio faz efeito, confia nas pessoas que estão lá dentro, no atendimento farmacêutico que você tem lá dentro, no atendimento veterinário, no caso das farmácias veterinárias, ela é um instrumento para te ajudar demais, né? E fique atento a essa questão, né? Não dá para ter o melhor pelo menor preço. Né? A gente tem que terás. Tudo não terás. Exatamente. E hoje, para a pessoa... E farmácia de manipulação não é só homeopatia, tá? Não é só homeopatia. Pessoal, não é. Tá? A farmácia de manipulação mexe com tudo. Pode mexer também com homeopatia, mas é homeopatia, fitoterapia e alopatia. Aliás, só para ficar mais amplo essa questão, né? Medicamento. Praticamente quase todos. Em classe terapêutica, praticamente todos. Não posso falar que eu tenho todos os medicamentos do mundo, não, que tem muita coisa. Mas em classe terapêutica eu trabalho com praticamente tudo. Praticamente tudo. Desde anticonvulsivante até dipirona. Então a gente pode falar em medicamentos, suplementos. Medicamentos, suplementos. Homeopatia. A homeopatia está saindo do forno agora. Tá quase pronto. Acredito que semana que vem a gente já começa a comercializar. Já até saíram alguns, mas para a gente começar a divulgar, vai começar agora. Eu não acreditava, tá? Eu sempre fui muito cético em relação à homeopatia. E há algum tempo vem abrindo meus olhos, eu venho percebendo algumas coisas bem impressionantes. Aí eu acabei cedendo ao mundo homeopático e energético, né, da homeopatia. Então a gente resolveu colocar como um braço da farmácia também. E vem com o mesmo critério que eu faço os outros medicamentos. Eu vejo um monte de farmácia de manipulação aí, não orientando os clientes, pacientes, quanto ao uso dos medicamentos homeopáticos, e eles têm vários critérios que a gente nem imaginava. Por exemplo, eu não posso encostar no glóbulo. Se eu encostar no glóbulo, a minha mão no glóbulo ali, ele tira a energia do glóbulo. Eu tenho que botar ele direto na boca.
Então eu conto ele nas tampinhas e depois jogo ele na boca. Eu não posso não pode entrar em contato com a minha mão. Eu já Então pensaria tem um monte assim, de coisa. isso daí é frescura. Exatamente, mas se você pensa em frescura, às vezes é. você desacredita o remédio inteiro, Pois é, o medicamento inteiro. Se o Hahnemann falava que não era para encostar a mão, pô, você vai encostar, né? Então, Mas tem gente que é teimosa, né? Que nada, exatamente. Geração dos velhos, né? É nada, põe aqui mesmo. Tá, mas põe. Ele acredita tanto que põe na mão e toma remédio. Essa geração firula. Então a gente está pensando em algumas coisas para apresentar essa homeopatia também de uma forma bem mais criteriosa também, né? Legal. Teve alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de se fazer para si mesmo? Cara, essa foi a mais difícil. É uma pergunta. Cara, eu sou ruim pra esse negócio de... Não, de porque... Não, eu acho que eu notei assim que ele falou tudo. Foi uma aula. Cara, que foi... ele falando aqui, eu fiquei tá sendo pensando. fantástico, Eu falei, né? cara... Parece óbvio, você tá lá na loja de suplementos, você compra a vitamina C, 500mg, mas você toma 2, dá 1 grama, você toma 4, dá 12. Umas coisas óbvias que minha cabeça começou a explodir. É muito louca, assim. Acho que eu queria falar só da nossa linha de cosméticos, acho que Boa, ficou um tá aí, pouco vamos para lá, trás. isso é importante. A gente lançou ano passado uma linha de cosméticos, né, com um diferencial bastante interessante. A gente contratou uma botânica e a minha exigência para ela foi que ela trouxesse os ativos de óleos essenciais, não óleo essencial para aromaterapia, tá? Que é uma outra terapia também válida, mas que ela age psicossomaticamente, né? Em emoções, essas coisas. Não. Os princípios ativos que estão contidos nos óleos essenciais, mais estudados para cosmetologia. Então você busca esses ativos aí, dentro dos óleos essenciais, me fala quais são os óleos essenciais, que a gente vai formar blends. Ah, Rodrigo, por que blend? Por que você quer blend? Porque a sinergia dos óleos essenciais é o que mais traz benefício. Se eu usar um só, ele vai trazer uma coisa. Ele é bom para acne ou para rosácea, por exemplo. Tá, mas aí eu vou ter que pegar um creme só para rosácea? Ou só para... Não, ele vai mexer com circulação. O outro vai mexer com viço. O outro vai fazer outra coisa. Então a gente fez blends. Todos os blends que a gente tem são blends de 3 ou 4 óleos essenciais. E por que a gente faz isso? Eu posso comprar o meu óleo essencial lá e pingar as gotinhas em qualquer creme que eu tenho em casa e eu vou resolver minha vida. Não é. Porque a quantidade que você coloca no rosto é muito menor do que você usa no corpo e é muito menor do que você pinga naquele difusor, né? Para você sentir o aroma. É uma quantidade muito menor, estritamente menor. Para vocês terem uma ideia, para os cosméticos que a gente faz, que são 30 gramas, 15 ml, coisas pequenas, a gente pinga uma gota do blend. Então, para você fazer em casa, seria impossível. Não tem como você fracionar uma gota, né? Então, a gente mistura os blends e coloca o percentual que precisa para aquele cosmético para você usar no seu rosto. Então, é uma linha de cosméticos para o rosto. Os óleos essenciais, desculpa minha ignorância, eles servem para quê? Qual tipo de problema, de tratamento? Nossa, assim, mas tem muita coisa. Existe uma empresa aí que botou os óleos essenciais para o mundo ver novamente, né? Mas ele já é usado há muito tempo. Tanto para perfumaria, né? Que todos os perfumes vêm de óleos essenciais, né? Todos não, hoje já tem algumas bases químicas, mas a grande maioria, ou eles foram inspirados em óleos botânicos, ou são óleos botânicos ainda, né? Isso para fazer perfumaria profissional e desde o desinfetante que você usa dentro da sua privada, lá tem cheirinho de lavanda, é óleo essencial de lavanda. Ou o químico correspondente, né? Mas o cheirinho que te relembra é o lavanda, por exemplo. Né? Então mas tem para muita coisa, tem desde antimicrobiano, anti-inflamatório, tem para muita coisa. E realmente funciona. Então o que a gente quis buscar foi trazer a quantidade certa para você poder usar no seu rosto e a possibilidade da sinergia, de colocar 2, 3 tipos de óleos essenciais no mesmo produto. É uma linha de óleo, é uma linha de cosméticos tanto para homem quanto para mulher. E fora os blends de óleos essenciais, a gente colocou muita coisa. Todos os cremes são anti-agings, tem
colágeno, eles têm vitamina B5, eles têm um pool de coisas. Ao invés de você ter que comprar 2, 3 tipos de creme diferente para você passar no seu rosto, hoje com a vida corrida, do jeito que a gente está, né? Ácidos hialurônicos de alto e baixo peso molecular, enfim. Todos eles são adaptados para anti-aging e ativos calmantes. Outra coisa que a gente colocou, a gente teve muito cuidado. Todos naturais. Eles não têm... O conservante que a gente usa neles é tão natural que ele não é nem classificado como conservante. Então eu posso colocar no rótulo que ele não tem conservante. Então é 100% natural. Todos os ativos são de bases naturais. Para os alérgicos, pode ficar tranquilo, então. O óleo essencial tem algumas exceções. Se a pessoa tiver alergia, eu tenho essa base do creme só para eles. Né? É porque o óleo essencial pode... As pessoas sensíveis podem ter alguma reação alérgica. Mas na quantidade que a gente coloca, é muito difícil que tenha. A gente coloca a quantidade certa. Né? Mas se você pega uma pessoa muito alérgica, eu não posso falar que você não vai ter nada no seu rosto. Né? Alguns são muito sensíveis. Tem gente que é muito sensível. E o óleo essencial faz isso. Tem gente que é alérgica a perfume, né? Passa perfume lá, fica tudo vermelho. Então, não tem como eu bater o martelo. Como eu disse, eu não vou aqui vender a qualquer custo. Né? Ô Daniel, eu tô descobrindo que eu não posso ser dono de farmácia de manipulação. Por quê? Senão eu vou mandar fazer creme pro meu rosto, coisa pro meu cabelo, eu vou ficar mais forte, eu vou ter uma Você tem que ser, ué. A cara dele, você não viu uma ruga, você não vê nada desse cara aqui, ó. Você tá maluco? Não dá, é impossível ser um dono de farmácia de manipulação. Eu, na verdade, tenho 63 anos, podem comprar na Lavi, tá? Aí, ó. E algo que muita gente deve estar se perguntando, mas afinal de contas, onde fica a Farmácia Lavi? Como que te encontra nas redes? Fala pra galera aí. Gente, eu comunzão. Instagram, Facebook, a gente tem Farmácia Lavi, né? Tudo junto. Você vai achar a gente tanto no Face quanto no Instagram. @Farmácia Lavi. @Farmácia Lavi. Eu não sei. Se digitar no Google, se digitar no Google também vai aparecer. Tem o Google Meu Negócio lá. Enfim, tem várias formas de achar a gente. A gente aqui em Ribeirão Preto, a gente tem uma loja só. Em Ribeirão Preto a gente tá próximo do Ribeirão Shopping. Na rua Capitão Adelmo Norberto da Silva, 765. Ali nos arredores, pertinho do Ribeirão Shopping. No Alto da Boa Vista. Pertinho do Ribeirão Shopping. Sim, tá aqui tem estacionamento, né, ali na chegar. Frente, tranquilo, você pode parar. Precisa chegar, o cara manda levar lá na sua casa. Tem isso também. Mas a gente sempre gosta da visita. Tem um cafezinho, tem um cafezinho lá para tomar, sempre tem um cafezinho. Você só manda um zap. Eu sou das antigas, eu sou daquele que quero ir lá, eu quero tomar um café. Quer lá, Rodrigo, aquele café, tem também aquele café lá? Tem cafezinho lá. Aí você pega os óleos essenciais, já passa no rostinho dele. O que você sentiu, o aroma, gostou? Eu acho melhor encontrar o Daniel lá no tatame. Eu acho que seria mais interessante. Poxa, mas que papo super mega agradável aqui. Que bom. Fico aula, feliz. né? Que aula sobre isso. Eu agradeço a oportunidade de vocês. Né? Não é toda hora que a gente consegue um canal para poder falar, principalmente de uma coisa tão... que às vezes pode parecer chato para vários ouvidos, né? Aqui vocês deixaram a conversa bastante tranquila. Eu acho que foi cômodo, todo mundo entendeu, né? Do que se trata. Fizeram perguntas pertinentes, né? Que a gente tem dúvida no mercado. Obrigado pelo espaço. Eu fiz perguntas tranquilas porque eu vou ver ele no tatame nos próximos dias. Você pode pergunta que faz com faixa preta, né? Passa na cabeça, não, essa daqui melhor não, porque vai que amanhã, né? Ele vai apelar. Não, aí entendeu? Não leva para esse lado. E quero agradecer seu tempo, né? Eu te conheço. Eu sei que você é um cara assim muito humano, tudo isso que você falou é verdade, você vê verdade, essa coisa da preocupação com a saúde. E assim, né? E você pode olhar para sua história e ter orgulho dela, porque o que você já construiu e o tanto de gente e animal que você ajuda todos os dias, às vezes eu acho que você nem deve ter a consciência do que causa dentro desses lares. Você deve ter, óbvio, né, esse propósito, mas deve ter situações que nem chegam até nós, né? Então você tem uma prestação de serviço, um posicionamento no mercado, um produto que só faz bem e ajuda as pessoas, né? Você não está fazendo nada que faz mal. E olhando para esse cenário, do jeito que você olha, do jeito que você é apaixonado, né? Se deixar, a gente fica aqui, vários podcasts falando desse mercado, de farmácia de manipulação. É algo assim que pra gente é uma honra estar aqui e compartilhar com a turma, tá? Então, volte sempre, a casa é sua. Eu que agradeço. Meu faixa preta.
E oxalá se todo empresário tivesse esse nível de comprometimento que você tem, que assim, desde o começo, até no nosso bate-papo informal, algo que ficou, assim, a segurança que eu senti, né, de que, pô, o cara tá ali, tá no processo, prima pela qualidade e vai além do que a legislação exige, né, tá sempre um passo à frente daquilo que é excelência, inclusive nessa questão de separação de ambientação ali, na questão também de limpeza, da implantação de tecnologia, mas a gente vê o carinho e principalmente o contexto todo, né, voltado para a saúde. Não é simplesmente vender, né, eu não tô aqui só para vender. E é interessante isso, porque quando o empresário ele coloca o amor no negócio, ali, o carinho, e de fato ele vai em cima desses princípios, que são os pilares, né, de todo o negócio ali, o resto vem naturalmente, né? Não precisa ficar fazendo muito alarde, não precisa, né, vou colocar lá na emissora tal, não precisa nada disso, porque o boca a boca faz o negócio, né? Então, eu acredito cara, nisso. gratidão pela tua presença aqui, muito obrigado e, cara, sucesso no teu empreendimento lá. É nóis, E a gente traz ele de novo para falar sobre jiu-jitsu em algum momento, né? Ixi, aí a resenha é braba. Dar uma aula pra gente aqui. Aí a resenha é braba. Dependendo de quem vier junto aqui, tem história pra... Porque tem uns que a gente não pode falar, né? Mas dependendo de quem vier aqui, a resenha é braba. E ó, se você ficou até esse momento é porque de fato você gostou e como o Léo falou no início, não cairá o teu dedo, mete o dedo no botão do like lá, segue a gente e compartilhe, por favor. Gente, muito obrigado pela tua presença então e ficamos por aqui. Um abraço, beijo no coração e até o próximo episódio.